Graças a Deus, mais um dia de leitura da Palavra de Deus. E Deus sempre nos encoraja. O Evangelho, ele nos alimenta. Por isso eu peço a você que não negligencie a leitura, não se atrase, atualize. Tenha isso como meta para você. Todo dia leia a Palavra de Deus. Tá? E se você gostou, mande para um amigo, ative aí o sininho, inscreva-se no canal para que você seja avisado das próximas postagens, dos próximos vídeos, tá bom? Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por tua grande bondade, Senhor, por tua palavra, por teu Espírito Santo. Oramos para que o Senhor venha sobre nós e que nós possamos receber a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos à palavra do Senhor, vamos para Marcos capítulo 12. Então passou a ministrar-lhe por meio de parábolas. Jesus. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores, com o objetivo de receber dele sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então lhes enviou um outro servo, também lhes bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas a alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente restava-lhe enviar o seu próprio e amado filho. E esse lhe enviou com a seguinte intenção: ao meu filho respeitarão. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro, ora, venham, vamos matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então agarraram, assassinaram e jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Irá destruir aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não lestes essa parábola nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Isso procede do Senhor e é obra grande e maravilhosa para todos nós. Aqui, meus irmãos, Jesus está simplesmente mostrando para os religiosos da época que eles são esses maus lavradores, a quem o Senhor arrendou a vinha, a quem o Senhor outorgou a eles o poder e o direito de falar em nome dele, e eles maltrataram os profetas, eles mataram, inclusive mataram o próprio Filho de Deus. E aí Jesus vem, o dono da vinha, que é Deus, vem e arrenda a vinha para outros lavradores. E aí chegou nossa vez. Essa é a era da igreja. Mas a vinha sempre é do Senhor. Nós somos os servos e os lavradores. Por isso começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha para justificar um assassinato, uma prisão, uma morte. E ao se aproximarem, lhe questionaram: mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o quão hipócrita estavam sendo, lhes inquiriu: por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o examine. E ele lhe trouxera a moeda, ao que ele indagou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus lhe asseverou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. Depois chegaram os saduceus, que pregam não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o homem morrer,
e deixar a sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos. Então o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendentes. E o mesmo ocorreu com o terceiro, e dessa forma nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição de quem esta mulher será esposa? Haja vista que os 7 irmãos foram casados com ela. Os caras eram tão maldosos, eram tão capciosos, que eles não criam em ressurreição. Estavam fazendo uma pergunta sobre ressurreição. Então Jesus o admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Mas como vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Estais absolutamente enganados. Vocês estão fazendo uma pergunta de gente que morreu, uma hipótese. Deus é Deus de vivos, para Deus todos vivem. Para vocês morrem, para Deus não, todos vivem. Por isso que ele falou: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não diz eu era o Deus. Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Estais absolutamente enganados. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhe houvera respondido esplendidamente, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amará, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou Jesus: muito bem, mestre. Está absolutamente certo ao afirmar que Deus é o único e que não existe outro que se compare a Ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar o próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: não está distante do reino de Deus. E a partir disso, não havia mais alguém que ousasse lhe questionar alguma coisa. Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo quando levantou uma questão: como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é filho de Davi, sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como é possível então ele ser filho? Ser ele seu filho? E numeroso ajuntamento de pessoas o ouvia com grande deleite. Jesus disse: Davi disse o Senhor ao meu Senhor. Como é que ele chama a sua descendência de meu Senhor? Vocês estão pregando que o Messias vem da descendência de Davi? Mas Davi chamou o Messias de meu Senhor. Como? E continuando seu ensino, advertia Jesus: acautelai-vos dos escribas, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e de receber saudações em praça pública, de sentar nos lugares de maior destaque nas sinagogas e ainda de ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. Eles devoram as casas das viúvas. Para dissimular, fazem longas orações. Estes certamente receberão condenação ainda mais severa. Essa gente que, sob pretexto de piedade, devoram o dinheiro das viuvinhas. Gostam dos primeiros assentos, gostam de orar em praça pública, gostam de serem notados, gostam de ser aplaudidos, gostam de ser ovacionados. Vocês receberão a recompensa dobrada. Recompensa que Jesus está falando aqui, castigo dobrado. Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de coleta de ofertas.
Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Jesus sentou ali e ficou observando o pessoal trazer a sua oferta, ali no gasofilácio. E foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre, e portanto de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus declarou: com toda certeza vos afirmo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus sempre aqui admirado e usando o exemplo da simplicidade das pessoas. O Evangelho é uma coisa tão simples, meu irmão, tão simples. Pessoas acham que por complicar o Evangelho elas serão mais abençoadas. Não, é simples, simples como ele é. E alguns dos doutores da lei de hoje, eles usam esse texto aqui para usurpar as pessoas, para dizer que você tem que dar tudo ao Senhor. Jesus apenas louvou a atitude daquela mulher que deu mais do que todos os outros que davam do que sobrava, porque ela tinha apenas 2 moedinhas de cobre e ela deu essas 2 moedas por gratidão a Deus. Então, a oferta para Deus não é o valor, não é o tudo, não é o pouco, é o que o coração propõe e de bom grado e com o coração leve de qualquer obrigação. Que Deus abençoe você. A gente continua amanhã. Forte abraço.